Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos começando por aqui mais uma edição da nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, dia 27 de agosto de 2018. Propaganda irregular. PT é acusado de pagar influenciadores digitais para falar bem de candidatos do partido e de pautas de esquerda. Essa história dominou as redes sociais durante este final de semana. Não convide para a mesma festa. Saiba por que o candidato do PSOL à presidência da República, o Guilherme Boulos, está processando o ator Alexandre Frota. Deus está vendo. Em carta, arcebispo pede que o Papa Francisco renuncie por ter, segundo ele, feito vista grossa para caso de abuso sexual. Carlo Maria Vigano disse que o pontífice foi informado em 2003 sobre a conduta predatória do cardeal Theodore McCarrick. Esses são alguns dos destaques do Morning Show que está apenas começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Ed. Claro que já temos uma hashtag, não? Temos sim, senhor. Vamos a ela. Hoje, a partir das 2h, a Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes realizam no Hotel Unique, aqui em São Paulo, o 5º Fórum Liberdade e Democracia. O tema dessa edição é o Brasil empreendedor, além da esquerda e da direita, Edgar. A gente vai ouvir as ideias e as análises daqueles que fazem a engrenagem do Brasil funcionar e confrontá-las com as dificuldades impostas por um Estado burocrático e hipertrofiado. O evento será transmitido pelo YouTube e pelo site jp.com.br/mitos e fatos. Então, Ed, quero pedir para os nossos internautas falarem da dificuldade que é empreender neste país, não é verdade? Prepare o seu melhor meme, faça aquele tweet caprichado e interaja aqui com o programa através da hashtag Empreender no Brasil. Isso aí. Comentários fazem parte da nossa transmissão e se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, vale prêmio para vocês. Boa, Paulinha. Outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 17 1009. Você, meu caro ouvinte, já aí se locomovendo para as faculdades, para o trabalho, começando o seu dia nos seus afazeres domésticos, aí no seu home office, ouvindo o nosso Morning Show. Interaja com a gente também pelo WhatsApp. Anota aí 11 931 17 1009. Você diz pra gente, dessa vez, você também, espectador do Morning Show que nos assiste em imagens, o que você acha da questão do empreendedorismo no Brasil? Como é que é? Tá fácil empreender por aqui? Você já é um empreendedor? Quais são as dificuldades? Divida com a gente. Conte aí a sua experiência como empreendedor aqui no Brasil e a sua expectativa, né, de que ocorram mudanças para facilitar, né, esse setor aqui no Brasil, agora com a eleição que está se avizinhando, cada vez mais próxima. Diz pra gente em mensagens de vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. E aí, tá fácil? Não tá fácil empreender no Brasil? Queremos saber a tua opinião. No mais, você pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Jovem Pan. Baixe o nosso aplicativo, assim você acompanha a nossa programação onde você quiser e quando você quiser, tá certo? Também pelo nosso portal jovempanfm.com.br ou pelo nosso canal, na nossa transmissão ao vivo no youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra também para você nas mídias sociais, estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados então a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Paulinha, vamos lá, abrir o noticiário com um dos assuntos que mais movimentaram as redes sociais nesse final de semana aí. O PT está sendo acusado, como eu falei aí nas manchetes, de ter feito propaganda eleitoral irregular na internet. Como é que se iniciou essa história? Vamos passar isso a limpo. Talvez vocês tenham visto, né, algumas hashtags, como por exemplo LulaZordia, Wellington Gate, ou alguma outra hashtag relacionada aí no Twitter durante o final de semana. Tudo começou no sábado, quando o perfil da Paula Holanda, que é uma jornalista militante de esquerda e influenciadora digital,
fez uma thread, que é quando você começa a postar vários tweets sequenciais para contar uma longa história, dizendo o seguinte, que ela tinha sido convidada por uma agência de marketing digital chamada LaJoy para promover no perfil dela, recebendo uma grana, pautas de esquerda, né? E aí ela diz ter aceitado e que as primeiras 2 sugestões de pauta que chegaram era de se fazer tweets favoráveis a Gleisi Hoffmann, né, presidente nacional do PT e candidata a deputada federal pelo Paraná, e também depois para o Luiz Marinho, que é candidato do partido ao governo do estado de São Paulo. E ela fez esses tweets, tal. A terceira sugestão era para fazer um tweet a favor do governador do Piauí, que é candidato à reeleição, o Wellington Dias. E aí ela falou, bom, eu não tenho nada a ver, não sei direito quem é esse cara, não gostaria de fazer. E entrou em contato lá, nesse grupo do WhatsApp, que inclusive tem esse nome, LulaZord, por isso que ficou a hashtag LulaZord, para questionar, tipo, poxa, o que é exatamente que a gente está fazendo aqui? Qual que é o serviço? Eu não estou entendendo. Eram pautas de esquerda, mas a gente está falando o quê? De candidatos do PT, é isso? A gente só vai fazer posts relacionados a isso? Totalmente apartidário, né? Gleisi Hoffmann, Luiz Marinho, Wellington Dias. Aí excluíram ela do grupo, ficou excluída do grupo e tal, e ela resolveu externar essa história. Quando ela externou a história dela, Edgar contando toda essa narrativa, outras pessoas do Twitter começaram a apagar tweets e também a dizer que aconteceu a mesma coisa. E a própria internet começou a rastrear posts exatamente assim, defendendo a Gleisi, sabe? Com esse mesmo contexto. Aí, o que é que isso acontece? Não dá, não pode se fazer isso. Existe um artigo da legislação atual que diz o seguinte: é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuando impulsionamento de conteúdo, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes. Ou seja, um terceiro, eu, que sou um eleitor, eu não posso fazer parte de campanha, eu não posso fazer um post pago, nem que identificado, né? No caso, já não era identificado como um post pago, mas nem se eu quisesse. Não está previsto na legislação. Então, só o partido pode ir lá na rede social, fazer um post, impulsionar na rede, mas ali, muito claramente sendo parte da campanha do partido, né? Aí, o que acontece? Quem infringe nisso pode tomar multa de até R$30 mil. Os políticos contratantes, se comprovar, né, houve um pagamento mesmo, sei lá, Gleisi pagou, alguém pagou, aí isso daí pode dar até em cassação de mandato por abuso de poder econômico. E aí começou, quem é que pagou o quê? Quem é que contratou o quê, né? Aquele diz que me diz. Então, por exemplo, a dona da agência, essa LaJoy, disse que foi contratada por uma empresa chamada BeConnect, por uma outra empresa, para fazer um serviço basicamente de triagem, assim, para ver quem são os influencers que mais teriam a ver com a esquerda. Mas nesse sentido, diz que foi contratada por essa empresa. E essa empresa é de propriedade do Rodrigo Kellis Teixeira Cardoso, que, enfim, tem diversos cargos aqui sempre relacionados ao PT. O último deles é secretário parlamentar do deputado federal Miguel Correia. E aí ele também fez a sua declaração em nome dessa empresa, que é a BeConnect, que fez um diagnóstico, um monitoramento e análise de ambiente. Então ninguém quer dizer que, olha, mapeamos aí quem eram os influencers e pagamos para eles para falar bem de candidatos do PT. Então ninguém assumiu esse BO. E o PT ainda não se pronunciou, Gleisi Hoffmann também não. Aí teve aqui o Wellington Dias, que disse para o site do Piauí Agora que não faria nem sentido ele fazer isso, porque alguns influencers eram de São Paulo, enfim.
ninguém quer assumir esse BO, Edgar. Sim. Mas fato é que temos aí os depoimentos de que houve uma movimentação. Já vou falar dos blogs sujos, essa história não é de hoje. Eu vou já passar a bola pro Joel e pro Caio também comentarem aqui, mas antes vamos ouvir o Trindade, diretamente de Brasília, que informação ele pode trazer para acrescentar, né, nisso tudo que a Paulinha já falou pra gente, dessa polêmica do mundo digital aí envolvendo essa corrida aí nas eleições que se aproximam. Bom dia, Trindade. Salve, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar... Estamos sem o áudio do Trindade, hein? Agora, ouvindo, ok? Trindade? Não sei se o Trindade está ouvindo a gente. Estou te ouvindo perfeitamente. Agora sim, vamos lá, Trindade. Então, Edgar, é o seguinte, a legislação eleitoral proíbe esse tipo de propaganda, né? Esse tipo de campanha paga através da internet. Como disse muito bem a Paulinha, é essa história mesmo, né? E já existe aqui uma indicação de que acontecerá o chamado terceiro turno. O que é isso? É a disputa na justiça depois das eleições. Isso em todos os sentidos, não é só presidência e governo, não. Também nas vagas para deputado estadual. Se houver a comprovação de que esta influência acabou levando vantagem para o candidato, aí sim haverá o processo de cassação. E a legislação eleitoral ela tem uma característica específica, porque o fiscal pode ser o adversário, pode ser um eleitor. E neste caso aí, já está tudo pronto para a Justiça Eleitoral pegar as provas e os depoimentos e iniciar um processo que redundará na cassação de quem foi beneficiado por esse processo. Essa ideia aí, essa disputa na internet é o assunto do momento aqui em Brasília, porque ninguém sabe exatamente se a campanha eleitoral através de rádio e TV terá aquela força de antes ou se a internet vai acabar tomando conta da campanha eleitoral. Por isso essa movimentação, e não é pequena, todos os partidos têm, alguns até fora do Brasil. Olha, vamos lá ouvir o Joel agora e o Caio. Aquela história, né? A tecnologia tá aí, pode ser usada pro bem e pro mal. A internet por si só, como um instrumento de comunicação, é um meio neutro, né? Um campo neutro aí. Quem corrompe, acaba burlando as regras e as leis são os próprios envolvidos, os homens. Somos nós, exatamente. Somos nós, né? A gente tem essa imagem da internet como aquele espaço público super democrático, né? Cada um tem a sua opinião, discutimos em pé de igualdade, mas tem muitos grupos aí usando inclusive do poder econômico para manipular essa discussão política, tendo em vista o resultado das eleições. A gente viu que o Facebook deletou páginas ligadas à direita, não muito tempo atrás, porque estavam se mobilizando para fazer coisas desse tipo. Agora temos a esquerda aí, vamos ver o que as redes sociais fazem com uma mobilização dessa ligada aí ao PT, ligada à esquerda. E é muito engraçado, né? Gente que nem do Piauí era botando elogios ao governador Wellington Dias. Era um negócio assim, improvável, muito né? Improvável, você vê. E pegaram os influencers, né? Essa tentativa de usar essas pessoas que já têm, por conta própria, alguma influência nas mídias sociais, tentando usá-las como uma ferramenta política. Imagina o primeiro partido que conseguir pegar esses youtubers mais famosos aí e colocar eles do lado do seu político. É uma arma muito poderosa, né? Agora, como novidade, né, na campanha, né, pela primeira vez a gente vai ter o uso intensivo das mídias sociais, né? Todo mundo aprendendo, né? Ninguém sabe direito, estão aprendendo como usar isso na política. Mas você vê, o Zé traz um dado interessante, né? No caso aí, a justiça poderia dizer que seria uma espécie de VAR, né? O VAR do futebol, que vai dirimir qualquer dúvida agora, porque o cara que se sente incomodado com isso, digamos, um adversário político, pode falar, opa, tem uma infração aqui, não é, Caio? Aí a justiça vai lá e resolve essa questão. Mas isso ainda é muito difícil de acontecer, porque ainda há uma grande dificuldade para rastrear quem está por trás dos computadores e tal. Mas essa história que a Paulinha acabou de contar pra gente, trazer pra gente, o Zé Maria complementou, não é de hoje. Mas você que tá ouvindo agora o Morning Show, faz um exercício de memória. Pensa bem se em 2010 você já tinha um smartphone, você tinha facilmente um smartphone. Não era todo mundo que estava ali com um iPhone, principalmente. O iPhone ainda estava na versão 3, se eu não me engano, ou nem tinha chegado na 3 ainda, 3GS e tal. Não era todo mundo que tinha, ou seja, a internet ela já existia, evidentemente, mas 8 anos atrás, embora tenha sido ontem, não estava assim tão forte no cotidiano de todo mundo como é hoje. Absolutamente todo mundo tem internet no celular e daí por diante. E mesmo assim, o PT ele já tinha esse pioneirismo em pagar para blogueiro, pagar para as pessoas disseminarem notícias favoráveis a eles. Surgiu a história dos blogs sujos. Eles contratavam alguma meia dúzia de pessoas, principalmente estudantes e tal, que tinham os blogs,
e alugaram um apartamento aqui em Higienópolis, lotaram esse apartamento de computador e falaram assim, ó, vocês vão se revezar em escala para ficar tuitando tudo em favor da Dilma Rousseff, em favor do PT. Mas não era só molecadinha que era paga, não. Jornalista notável também. Paulo Henrique Amorim, depois foi descoberto que recebia grana para falar bem do PT e tal. Ou seja, essa história já existe muito antes da roda ser inventada. Mudou só o meio, né? Agora é a rede social. Então, mas aí não... Exato, agora é Instagram, agora é Twitter. Mas peraí, aí pelo Quinteiro não haveria infração. Né? Você ter um posicionamento de um marketing digital ali. Agora o problema aí é que estamos na eleição. Período eleitoral. Não pode. Eleitoral, e agora você acha que em 2010 eles respeitaram a lei? Oi? E você acha que em 2010 eles respeitaram esse período, agora não vamos não, então não pode. Do que tá acontecendo agora já aconteceu em 2010. E é ilegal? É ilegal porque não pode, é propaganda. Você tá pagando pra alguém falar bem de você. Ô Edgar, se eu quiser passar com uma imagem de um cara legal na internet, eu faço isso com o meu carisma. Não adianta eu sair pagando pra vocês falarem bem de mim, que aí fica fácil, aí até eu, né? Então, você tem que pensar a julgar o fato em si por essa linha de raciocínio, né? E é contra a lei, porque é propaganda eleitoral antecipada. Sim, é o que eu apontei, né? O problema da infração é porque estamos... É uma campanha antecipada. Antes de 31 de agosto não pode, né? Até onde eu me lembre. E esses influencers aí estão numa situação difícil agora, porque aceitaram um contrato muito estranho e agora vão ter que dizer, ou ele é inocente, não sabia... Quer dizer, ou ele é culpado ou ele é burro, né? Porque como é que ele aceitou o negócio? De onde vem esse dinheiro? Quem que tá pagando ele pra fazer uns tweets estranhos ali? Os caras estão numa situação complicada. Edgar, é que pela primeira vez a justiça, a legislação, né, que é aprovada no Congresso, acabou regulamentando a internet. Exato. Porque antes, Caio, não existia essa regulamentação forte. A história dos blogs sujos era defesa de governo e defesa de ideias, né? Eles recebiam dinheiro público, inclusive. Não, né? mas e da Dilma Rousseff também. E da Dilma Rousseff também. Era defesa de ideias, defesa de partido, mas da Dilma Rousseff, a pessoa Dilma Rousseff também. E eles recebiam através de estatais, com patrocínio e tal, mantinham de certa forma o blog, né? Só que aí a legislação falou, não, precisamos regulamentar. E agora é regulamentado em crime. Não é à toa que os maiores partidos e coligações agora estão transferindo parte do dinheiro que antes ia para os marqueteiros exatamente para escritórios especializados em direito eleitoral. Isso aí é um caso que pode redundar, sim, em cassação. Tá certo, Trindade. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. É isso, bom dia. Vamos lá, seguindo agora com o destaque internacional, um arcebispo afirmou que o Papa Francisco encobriu casos de abuso sexual. Em carta na qual pede a renúncia do líder máximo da Igreja Católica, Carlo Maria Vigano, diz que o pontífice foi informado por ele em 2003 sobre a conduta predatória... 2013, Edgar. 2013, melhor dizendo, sobre a conduta predatória do cardeal Theodore McCarrick. O arcebispo acusador ainda incluiu outros integrantes da Igreja Católica de formar aí um lobby gay e de acobertar as denúncias contra o americano. Essa carta, que foi veiculada em publicações conservadoras, se baseia em acusações pessoais, ou seja, não apresenta nenhuma documentação ou prova. Caio, o Papa já falou alguma coisa a respeito? Já se manifestou a respeito dessa acusação, né, do arcebispo Carlo Maria Vigano? Não falou e não vai falar. Ele foi bastante questionado no voo da Alitalia de volta, agora da Irlanda, no retorno ao Vaticano, porque ele esteve na Irlanda agora no fim de semana. E no avião, a imprensa costuma acompanhá-lo, ele foi questionado sobre isso. Olha, mas que acusações são essas? O Carlo Maria Vigano falou que o senhor já sabia de tudo, Papa. Ele falou, olha, os fatos estão aí, cada um que analise e tire as próprias conclusões. Ele se limitou a falar isso. O que acontece? O Papa Francisco esteve agora na Irlanda durante o sábado e o domingo. E um grande sinal de perda de prestígio, de perda de influência da Igreja Católica na Irlanda é a quantidade de pessoas que estiveram para lá o receber. Em 1979, o Papa João Paulo II esteve na mesma praça que o Papa Francisco esteve nesse fim de semana. E para ver o Papa em 1979, foram mais de 1.200.000 pessoas. Agora, nesse fim de semana, para ver o Papa Francisco, não passou de 300.000 pessoas. Você tem um referendo com a sociedade irlandesa também no ano passado para perguntar sobre a descriminalização do aborto. A Irlanda sempre foi um país super fechado
fechado, ainda mais do que a Inglaterra, sobre essa ideia. Eles eram completamente contra o aborto, na maioria, né? Porque é um país em que a Igreja Católica tinha grande influência, mas você pega o resultado desse referendo, descriminalizou-se o aborto. Ou seja, são 2 termômetros para ver que a Igreja Católica tem perdido a influência na sociedade lá. Nesse final de semana, em paralelo à visita do Papa, você teve essa carta do Carlo Maria Vigano, que é um ex-diplomata do Vaticano, justamente pública, para falar, olha, o Papa, ele sabe de todos os escândalos da rede sexual, pelo menos desde 2013, quando eu o alertei e tal. E a Irlanda, ela sofreu bastante com esses tipos de escândalo. Mais de 14 mil pessoas se estima que foram abusadas por gente do clero, por gente da própria Igreja Católica. E nessa visita lá na Irlanda, ele foi muito cobrado, o Papa Francisco, porque não só esses escândalos vindo à tona dia após dia, como também essa carta do ex-diplomata do Vaticano, falando, olha, o Papa sabe de tudo, cobrem ele aí. O Papa, por conta dessa soma de fatores, ele pediu perdão ao Senhor, perdão a Deus por todos os escândalos sexuais envolvendo gente do alto clero da igreja. Pedimos perdão por los abusos en Irlanda, abusos de poder, de conciencia, abusos sexuales por parte de miembros cualificados de la Iglesia. Há altos membros qualificados da igreja, que o Papa falou, envolvidos em escândalos sexuais. O mencionado pelo Carlo Maria Vigano é o Theodore McCarrick, que é um cardeal americano, já está agora na reserva, já se aposentou. Ele era uma espécie de porta-voz nos Estados Unidos, mas também tem outros altos membros de outros países pressionando o Papa Francisco cada vez mais se desculpar e tocar nesse tipo de assunto. No início do ano, em janeiro, o Papa Francisco recusou todas as acusações contra aquele bispo Fernando Karadima, do Chile. Apesar de todas as acusações, o Papa esteve lá e falou, eu não tenho nada a ver com esse assunto, vocês estão inventando. 2 ou 3 meses depois, surgiram vítimas e mais vítimas, o Papa teve que voltar atrás da palavra dele e se desculpar de novo. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão tocando nessa ferida que a igreja odeia falar. Não deve ser fácil ser Papa, né, Joel? Tem 2 coisas aí que a gente não tem como ignorar. Uma que Edgar, desculpa, deixa eu só complementar com só para encerrar. Nessa carta que o Vigano publicou, ele chega a falar o seguinte, o Papa sabia tudo desde 2013 e eu gostaria que ele renunciasse ao cargo porque ele está dissimulando, ele está agindo como na máfia, encobertando esses escândalos. Desculpa te interromper. Não, é só passar a bola pro Joel levantando essa questão, porque tem 2 pontos aí, que o Vigano, né, o arcebispo Carlo Maria Vigano, é um rival do Papa, mas não tem como ignorar também a acusação por si, né? Pois é, eu acredito, Edgar, que tem um elemento político muito forte nessa acusação ao Papa Francisco. A Igreja Católica tem todos esses problemas, esses escândalos que foram acobertados por décadas de abusos sexuais, que os padres eram movidos de lugar, como a gente bem sabe, com conivência dos bispos, realmente criminosos, deveriam ser trazidos para a justiça. Agora, nessa história toda, o Papa Francisco tem tido uma posição de tentar botar isso às claras e com alguma justiça, porque também é muito fácil você ter uma posição de acusador sempre, e pode ter gente inocente aí no meio. Ele sempre tentou manter alguma prudência, mas trazendo tudo às claras e mudando essa política da Igreja Católica. Por isso eu não acredito que ele realmente fosse acobertar um caso que ele soubesse de abuso sexual. O que acontece é que ele é um papa, digamos, da ala mais progressista da igreja. E tem toda uma ala mais conservadora que está muito insatisfeita pelo que ele tem feito, especialmente pela mudança de posicionamento da igreja em algumas áreas mais sensíveis, como divorciados, como homossexuais e tudo. Óbvio, ele não chegou a mudar o ensinamento da igreja, mas pelo menos mudou a atitude que a igreja tem para com essas pessoas, e isso tem causado assim muita reação contra nos bastidores da igreja. Então surge agora esse cardeal, né, que é mais conservador, acusando o Papa, dizendo, olha, eu dei para ele um dossiê que acusava o outro bispo, não sei o quê. O Papa deve receber dossiês e dossiês de tudo a todo tempo e acusações a todo lado. Às vezes ele até erra no posicionamento dele, ele acha que alguém é inocente quando não era. Mas eu acho muito difícil acreditar que ele tenha tido algum papel em acobertar um caso desse. Afinal de contas, o Papa Francisco é alguém que está levando essas acusações e essa mudança de postura da Igreja Católica à frente. A Igreja Católica na Irlanda, onde ele estava, foi a maior força da sociedade, muito conservadora a Igreja Irlandesa. Acobertou escândalos de uma forma assim grotesca, assim, realmente muito grave. Hoje em dia a igreja na Irlanda implodiu. Acabou
qualquer sombra de poder que ela tivesse, tanto que nem foi capaz de impedir a legalização do aborto. Eu acho que o Papa é uma força que tenta renovar isso dentro da igreja, colocar a igreja de outra maneira na sociedade. Portanto, eu também acredito que deve ter mais um aspecto mais político do que real uma acusação dessas. Boa. Vamos lá, Vini, vamos trabalhar? Bora. Bom dia, garoto. Tô aqui esperando. Tá taxiando, né? Vamos pro nosso fanfarrônico quadro Não Convide pra Mesma Festa Isso, agora. tô sempre nessa. Os personagens, Vini, Guilherme Boulos e Alexandre Frota. Pois é, Edgar, um debate de ideias, né? O que tá acontecendo entre eles aí? Um debate de ideias bem construtivo aí para a política brasileira, né? O Boulos, que é candidato à presidência pelo PSOL, e o Alexandre Frota, que, se você não sabe, Edgar, também é candidato nessas eleições a deputado federal pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro. O que acontece? O Boulos, na semana passada, entrou com um pedido no TSE para retirar um vídeo do youtuber Diego Rox, que é um youtuber de direita, que promove diversas críticas aí à esquerda, e esse youtuber acusou o Boulos de terrorista, de invasor de propriedade, e aí o Boulos foi lá no TSE pedir para que retirasse esse vídeo do Diego Rox do ar e que também tirassem o canal dele do ar. O que promoveu aí a revolta de muitos youtubers de esquerda, né, de direita, de muita gente da direita, inclusive do Alexandre Frota, que fez um tweet contra o Guilherme Boulos, mas no finalzinho com um tom de ameaça. Diz o seguinte, o tweet do Alexandre Frota, Edgar: esse vagabundo, bandido e terrorista é, além de tudo, covarde. Chefe do MTST, que invade fazendas, queima maquinário, mata o gado e agride proprietários. Agora está usando advogados para pedir a cabeça do Diego Rox. Eu também vou pedir a sua, Boulos, mas de outra maneira. Aí ficou configurado aí, né? Seu Mzinho. Seu Mzinho. Eu não ia ler, mas já que você colocou. E aí, Edgar, o Boulos, obviamente, disse, né, que vai processar aí o Frota por esse tweet, né? Ele colocou no Twitter dele também que a ameaça não o intimida e que esse cidadão vai ter que responder na justiça. O Frota acabou apagando esse tweet e reeditou, tirando justamente essa última frase, né, de que vai pedir a cabeça do Boulos de outra maneira. Aí depois ele fala que não apagou o tweet não, que ainda tá lá. Eu vasculhei, não achei apenas essa reedição e algumas outras menções ao Boulos, mas ele depois compartilha o print. O próprio Frota compartilha o print desse primeiro tweet. O print original. O print original desse primeiro tweet. Então tá no Twitter do Frota pra quem quiser ver esse tweet aí contra o Boulos. E agora o Boulos vai entrar na justiça contra ele, Edgar. E aí, o que vocês podem dizer sobre isso? Parece que o Frota confundiu o MTST com o MST, né? Ele falou da invasão de fazendas e tudo. O Boulos tá na invasão dos prédios aqui da cidade, né? Não é... Teve essa. Em outros tweets ele fala MST também. Nesse que ele reeditou, ele fala MST também. Mas o Boulos não é do MST. É do MTST, né? Que Então, o Frota MST é o confundiu, Rainha e exato, tudo mais. exato. Mas enfim, mostra o naipe, mostra não, mas o calibre da o pessoa tweet original do Frota tá MTST. Põe qualquer coisa, MSTS, sei lá, inventa uma sigla, tá tudo certo. Ursal, pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que eu iria trazer? É uma questão aqui. A gente vê, por exemplo, a eleição americana, né? Tem muito mais esses embates diretos, né? De acusação, né? De fulano falando pra cicrano ali e tal. No Brasil, talvez a gente esteja à frente de uma mudança nesse paradigma, né? Que até então houve muitos embates dentro dos, digamos, dos debates de presidenciáveis, governadores, tudo, mas nas campanhas em si, não, né? Parece que a coisa vai mudar, Acho né? que tá mudando, né? Acho que o público tá mais afeito, porque o brasileiro sempre tinha essa ideia de que o brasileiro não gosta de político que é muito agressivo, sabe? Que se o cara é muito agressivo num debate ou na campanha, isso pegaria mal pra ele. Talvez esteja mudando, né? Talvez com essa polarização das redes, cada vez mais vale a pena pra pessoa que se sobressai por isso. O que o Frota, o que ele tem de qualidade, algo que sobressaia dele, né? Pra ser votado deputado? Eu não, aqui, de bate-pronto, não consigo pensar em nada, então ele vai ter que aparecer de algum jeito, como comprando as brigas as mais boçais possíveis na internet, tentando fazer fama, e o Boulos mostra aí o seu interlocutor também nessa troca bem lamentável. O Edgar falou alguma coisa aqui, que eu não me lembro qual era o assunto. Vamos lá. O Frota gravou um vídeo
Pô, o Edgar é o puta cara da paz e tal. Você Chega sabe aqui que sorrir pra todo mundo. Acho que você nem sabe disso. Não fiquei sabendo. Quem me contou, acho que foi o Vini que me contou. Um vídeo que ele te elogiou bastante. Eu não acompanho. Aí o Frota me grava um vídeo falando, Edgar, eu não vou reproduzir. Ele me as chamou de palavras. merdinha também? Vamos falar. Não, claro. falou coisa muito mais pesada. Pior, muito pior. Ele te chamou daquele negócio que solta a merdinha, só que no aumentativo. Ah, entendi. Vamos dizer assim, comparado ao Boulos, o Boulos ficou no chinelo com o que ele falou de você. Mas eu vou ficar com o Joel, cara. Porque Essa na briga verdade com o Boulos você pareceu moderada perto do Frota com você. Eu acho que assim, é meio que uma insígnia, assim, né? Você ser criticado pelo Frota. Assim, é um elogio, eu acho. E eu fui chamado de coerente pelo Frota. Coerente? Nossa. Baita elogio. legal. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. O negócio é o seguinte, eu gostaria muito que alguém que assiste a gente, que ouve a gente, qualquer brasileiro que tá aí, sentasse aqui na minha frente e explicasse com base na teoria, com base no que é, historicamente, explicasse o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Eu acho que menos de 1% da população vai saber dizer, mas facilmente, sem medo de errar. As pessoas nem sabem o que estão falando. Ah, eu sou de direita. É nada, você nem sabe o que é, velho. Ah, eu sou totalmente de esquerda. É nada, velho, você não sabe o que é. Só que as pessoas que hoje se colocam como de direita são as pessoas que estão cansadas da corrupção e tal. Aí você vê alguém que representa hoje a direita, que tem um discurso combativo a tudo que se vê aí hoje e tal, de corrupção e tal. Hoje você tem na figura do Bolsonaro. Eu até respeito o Bolsonaro porque ele fala essas idiotices que ele fala hoje, só que ele sempre falou. Então ele não tá no discurso modinha. O Frota até ontem tava fazendo filme com travesti e agora do nada decidiu apostar numa figura que eu sou o justiceiro. Ô, Frota, o que você põe na boca é outra coisa, velho. Não vem ficar aqui falando de pôr na boca discurso defendendo a sociedade. É uma bobagem sem limite, cara. E o Frota, ele gosta de xingar e latir alto as pessoas. Eu tinha ouvido dizer que talvez ele fosse cotado pro Ministério da Educação aí, governo Bolsonaro. Já pensou? Teve essa, não teve? Ele Meu trouxe Deus propostas, do céu. né, um dia pra Brasília ali. Olha, eu vou ficar com a frase do presidenciável Ciro Gomes. A democracia é uma delícia, mas tem seus custos. E né? aí você só fica incitando ódio nas pessoas. Fica nessa de, seu merdinha, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, velho. Em vez de resolver a parada como deve ser resolvida. Vamos lá, vamos retomar aqui a nossa programação. Você pode nos acompanhar em imagens, sabia disso? É só acessar jovempanfm.com.br. Pode também assinar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. A gente tem mais de 200 mil inscritos no nosso canal aqui do Morning, mas ainda falta a tua assinatura. Vai lá, dê o clique, inscreva-se no nosso canal, aperte a sineta, né, Paulinha? Isso mesmo, para não perder nenhuma transmissão das nossas lives e nem vídeos novos no canal. Isso aí. Quem que tá aí pra dar a hora certa com esse primeiro bloco? Vamos lá então. Já falaram de você, né, Bolsa? Falaram de mim aí. Frota gente boa, depois vocês conversam, cara. 10h32, horário de Brasília. Tá ok? Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos embora? Vamos em frente? O cantor e compositor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura. Ei, calma lá, rapaz. Cara, não vem igualar Alexandre Frota e Gilberto Gil, hein? Pelo amor. Tá bom. Peraí. Sim. Pera Edgar aí, pode trabalhar, Caio? por favor. Obrigado. Vamos lá. O cantor e compositor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura no governo Lula, concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo nessa segunda-feira. Ele afirmou que a prisão do petista é injusta e que o fato de pedir Lula livre não significa que irá votar no PT. Vini, vamos lá. O que mais você pode destacar nessa entrevista com o Gil? É isso, Edgar. Falando um pouco também desse novo álbum dele, né? Ok, que é um álbum que fala sobre a necessidade de posicionamento dos dias atuais. De essa música especificamente, né? Essa música especificamente, né? Que ele fala, às vezes eu não tô sendo contra você ter que dar opinião, você dar a sua opinião. Eu sou contra essa necessidade de você ter que falar sobre tudo, opinar sobre tudo, e isso nem sempre é bom, né? E aí ele falou também desse posicionamento que nós vamos ter agora, nos próximos meses, que é o posicionamento nas eleições, e que se posicionar em uma eleição é escolher o que aceitar, e isso nem sempre é das tarefas mais fáceis, né, Edgar? E aí ele falou um pouco aí do cenário político brasileiro, falou bastante sobre o Lula,
que a gente sabe, né, do apoio que ele tem ao ex-presidente, foi até Curitiba visitar o Lula, participou daquele festival Lula Livre, diz que como pessoa ele tem um pesar, né, por tudo que o Lula está passando nesse momento. Agora, como figura política, Edgar, apesar de ter declarado que votou no Lula 2 vezes, mas falou que também votou 2 vezes no Fernando e no FHC, na Marina. Duas na Marina últimas, também. Na Marina. 2 em cada um. Ele fala que questiona um pouco essa estratégia do Lula em se manter candidato, em não anunciar oficialmente um outro candidato. Ele tem dúvida se essa estratégia vai corresponder às expectativas do ex-presidente nessas eleições. E aí, quando questionado sobre o Haddad, ele fala assim: gosto muito, acho que é uma pessoa preparada, pessoa preparada, é um nome interessante, é um cara sensível, um cara jovem, ao mesmo tempo maduro, e que teria ali a compreensão do consumo do conjunto da sociedade brasileira nesse momento, mas também fala que considera o Ciro preparado, a Marina também. E aí a gente falou agora, né, que ele voltou as últimas 2 vezes na Marina, e a Marina até ligou para ele agora recentemente para saber se teria o apoio dela novamente. Ele falou: eu prefiro esperar, porque dessa vez eu quero ir no voto útil. Ou seja, ver quem que tem mais chances ali no final, né, nas últimas pesquisas, para poder unir essa esquerda, porque ele fala que, infelizmente, a esquerda ainda está bastante fragmentada, está bastante separada. Então você tem um Boulos, você tem Ciro, você tem Marina, você tem Haddad, a Lula / Haddad. Então ele vai esperar para ter um voto útil e não vencer uma candidatura de extrema-direita, que ele fala que é uma candidatura que, para ele, é bastante ameaçatória, né? Uma candidatura aí ultra-reacionária. Então, e aí ele fala basicamente, né, do Jair Bolsonaro, Faz do menção aí, né? a menção ao Jair Bolsonaro, onde ele teme bastante pela vitória do Bolsonaro, mas ele fala: já tenho também 76 anos, já vi muitas coisas, vi a criação de vários líderes, né, de extrema-direita, como Enoch Powell na Inglaterra, como a Marine Le Pen na França. Então seria mais uma passagem, mas ele está avaliando aí ainda o voto dele, Gilberto Gil, o cantor Gilberto Gil. Não surpreende o que ele diz, não sei o que vocês podem dizer a respeito dessa entrevista, mas o Gil, ele mantém-se coerente ali. Quando perguntado se assumiria num governo de uma dessas figuras que ele pretende apoiar, né, na eleição, diz que não é mais tempo para isso, né, já foi o período dele. Ele que foi vereador, começou como 88 vereador pelo PMDB na Bahia, né, foi vereador, depois seguiu, né. E só pro Joel e pro Caio também comentarem melhor, ele também, apesar de falar que está questionando aí ainda o voto deles, vai ser no PT ou não, ele considera a prisão do Lula uma prisão injusta. Ele não detalha os motivos porque considera isso, mas diz que a mesma opinião de milhões de brasileiros, de juristas, de comentaristas políticos, mas reconhece que faltou uma autocrítica nesse processo todo ao PT e ao próprio Lula, de poder explicar melhor para a população quais foram os seus erros e os seus problemas. Tá certo, vamos lá, o que vocês pensam a respeito? Ele falou: Joel, deixa eu começar com você, porque eu puxei um ponto aqui, eu fiquei pensando, Vini, estudou direitinho, eu fiquei pensando em algum ponto, né, dessa entrevista, Vini. Mas ele fala uma coisa, mais pro lado filosófico, que tem a ver com a letra da música, dessa Ok, onde ele fala que existe sempre essa cobrança para um posicionamento, e você que é filósofo, Joel, ele diz o seguinte: quando você faz um posicionamento, você paralisa. Você estanca uma opinião, né, em cima de um assunto, uma questão, uma tese, enfim, e estanca. E que isso seria uma paralisação. Mas é impossível a gente não ter que parar agora, porque vamos ter que escolher um lado, né? Em algum momento você vai ter que paralisar um voto aí, em algum momento. Mas ele falou uma coisa muito verdadeira, Edgar, porque a gente se posiciona publicamente, mas o nosso pensamento é um trabalho em andamento sempre, né? Tá sempre sujeito a mudanças e tudo. Mas para quem nos ouve, exige essa suposta coerência. Ele diz: não, você falou aquilo um dia, então no dia seguinte você vai ter que estar falando a mesma coisa sempre, enquanto você pode estar mudando aí. Então, e a vida da mente não é a mesma vida desse representante público, e as pessoas às vezes esperam um salvador, né? Não, alguém que vai dar as opiniões que eu posso aceitar integralmente. Essa pessoa nunca vai existir. Gilberto Gil, achei que teve bastante, apesar de discordar aí ele fala, né, por essa busca desse salvador, né? Ou da coisa da prisão do Lula, mas acho que ele se posicionou com coerência e com profundidade.
De um lado eu vejo o Alexandre Frota, de outro extremo eu vejo o Gilberto Gil, o Caetano Veloso. Paralelo perfeito, né? O nível é bem o mesmo. O nível é o mesmo, mas cada um né? na sua ponta. Por quê? Vamos lá. O negócio é o seguinte, você tem no meio uma população que tá cansada, de ficar pagando imposto, aquele discurso todo que a gente sabe muito bem porque a gente vive na pele. O Gilberto Gil, o Caetano Veloso, é da mesma patota que a família Carlos Magalhães, Antônio Carlos Magalhães e tal, que quando morreu poucos anos atrás deixou uma fortuna de R$500 bilhão, 500 milhões de reais. Foi colocado no poder 2 vezes pelo Partido Arena, que representava o regime, ditadura militar e tal, que era sempre tão xingado ali pelo Gilberto Gil, Caetano Veloso e outro povinho da esquerda. Mas quando lhes conviu, como é que pronuncia, Gilberto? Convém? Quando lhe convém. Lhes foi conveniente. Obrigado. Trave. De nada. Vamos chamar o Pasquale. Letra e o verbo Conveio. O professor Pasquale. Vamos lá. Quando convinha a eles se uniram e viraram amigos. Beleza. E a torta e a direito saem tirando foto hoje com os herdeiros e tal. Você tem posts e discursos desse pessoal da esquerda falando, mas não era só tirar Dilma que tudo se resolveria? O gás de cozinha custava 40, hoje custa 80 e poucos, 90. Tinha tanto desemprego e tal. Só que nunca é jogado às claras esses argumentos deles. Eles sempre falam, a Dilma é uma injustiçada, o Lula é um injustiçado. O gás de cozinha, antes do impeachment, custava bem menos porque a política da Petrobras era de subsídio, não era adotada pelo Pedro Parente. Tinha desemprego na época, logo que o Temer assumiu, mas não foi ele em 2 meses que deixou 14 milhões de pessoas nas ruas. Então esses argumentos dessas pessoas, deixa eu só concluir meu pensamento, nunca é claro, nunca é fechado. Vamos lá. Esses caras saem vomitando groselha, só que eles me incomoda, porque eles poderiam falar na mesa de boteco deles, só que eles são formadores de opinião para as pessoas que seguem eles. Então esse discurso é sempre muito perigoso, porque é sempre jogado assim, só, o Lula é um injustiçado, mas na entrevista o Vini falou, ele não deixa claro por que é um injustiçado. E aí, com esses discursos pela metade, eles só tiram o prestígio das instituições que tanto é necessário. Ele alega a fragilidade do processo jurídico. Como... Que fragilidade? Não, então, não sou eu que vou dizer. 9 magistrados julgaram. Ele diz que, inclusive, juristas, cientistas políticos... Qual? Márcia Tibor? Vamos diferenciar uma coisa. Uma coisa é o mérito dessa coisa do Lula, inclusive discordo do Gilberto Gil nisso, mas uma coisa é o mérito disso. Outra coisa é a forma como ele se posiciona. Você trouxe aqui exemplos de possíveis contradições ou incoerências dele. Sim. E ele, na entrevista, foi o primeiro a dizer, olha, posso ter muitas contradições no meu pensamento mesmo. Eu tô aqui como uma pessoa que pensa, que fala, não queria ser tão chamado a opinar sobre tudo, porque talvez não tenha opinião sobre tudo. Convite, fala, querido, não, mas ele, o papel dele como músico, como artista, o papel dele é escrever música e tocar violão. Não, mas tá aí, ele é chamado a fazer isso também, ele não vai fugir disso, ele vai... Agora, ele tem um papel, veja como ele tem um papel formador da opinião pública, porque ele tá trazendo para debate, tá levantando incoerências, tá dando a posição dele. Isso é radicalmente diferente de que faz um Frota, que é alguém que tá aí para fanatizar o debate, para polarizar a sociedade, para aumentar o ódio mútuo. De forma alguma, ele tá trazendo as posições dele ali de uma forma simples, assim, olha, eu acredito nisso, penso assim, vou inclusive votar no voto útil, não tô nem aqui para fazer o jogo político, uma campanha de ninguém. Outras pessoas discordam, eu posso ter contradições no meu pensamento, o público não deveria esperar um salvador. Enfim, a forma deles se colocarem nesse debate público é oposta. Sabe? Não. O Frota incita o ódio no Instagram e no Twitter. Ele sobe no palco no Arcos da Lapa. Meu cara? Que ódio ele incitou? Eu odeio a justiça, prendeu o meu ídolo injustamente. Ele falou que eu odeio a justiça. Não, as pessoas que seguem criam esse pensamento. Põe aquela trilha, Edgar. Vou pôr. Não, eu não tô brigando com o Joel, é um ping-pong de ideias. Critica o Lula também, critica a esquerda. Ele é de esquerda, mas critica os atores ali no meio. Perdi o timing. Então ele não tá polarizando, ele não tá incitando o ódio assim. Se tivesse, eu seria o primeiro a condenar também, mas no caso do Gilberto Gil não tem feito isso. Pelo contrário. Faça-me o favor, hein, Caio, por favor. Incita o ódio das pessoas contra a justiça. A justiça é injusta. Não sei o que, não funciona. A gente precisa da credibilidade nessas instituições que já andam dando bastante demonstrações de que estão independentes uma das outras, ainda podem melhorar, sim, claro, na questão da funcionalidade, mas elas têm funcionado. Agora, ele sobe em palco pra fazer gracejo com Caetano Veloso e falar, a justiça errou. Porra, 9 magistrados, 9 juízes de carreira julgaram, falaram, Lula, você está culpado. E aí esses caras que formam a opinião de quem segue eles, ficam tirando o prestígio, a credibilidade dos caras, falando, olha, é injusto. Não é. Caio, até concordo com você no mérito sobre a prisão do Lula, mas o que a gente tá analisando aqui é a forma como esse artista, que é um formador de opinião, se coloca. E não tem nem comparação com isso, quanto esses caras Caio, que ficam... e se você se lembrar
lembrar, o Vini foi bem pontual quando disse que a opinião do Gilberto Gil acerca do Lula como figura pessoal, um amigo que ele tem, ele lamenta, é um pesar para ele essa situação. Com relação à questão da figura política, a figura pública política, ele traçou ali, levantou pontos de questionamento com relação a se essa conduta do próprio ex-presidente vai se verificar como uma conduta acertada ao final do pleito aí, né? Se você comparasse Frota e Márcia Tiburi, eu até acho que tem, por exemplo. Aí sim, porque um é polarizando pro seu lado, jogando da forma mais radical, inclusive até nas imagens que eles evocam, né? Os dois ali. Agora, com o Gilberto Gil não tem a menor comparação. Vamos lá, vamos seguindo aqui no Morning Show. Agora, girando a trilha sonora. Um torneio de videogame na Flórida, olha só, mais uma, hein, nos Estados Unidos. Foi palco de um ataque a tiros nesse domingo. Quantas pessoas morreram? Caio, parece que o envolvido também haveria se suicidado, é isso? Deixa eu só colher melhor essas informações aqui, Edgar. E aí A gente retoma, então. Tá, a gente retoma. Pode ser? Vamos passar para outra notícia enquanto você dá uma estudada aí bacana. Vamos lá, um outro destaque internacional agora no Morning Show. Políticos e autoridades lamentaram a morte do senador americano John McCain no sábado. Mesmo sendo do mesmo partido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele era crítico ao atual governante. Nas redes sociais, Trump ofereceu as mais profundas condolências à família do republicano. McCain lutava contra um câncer no cérebro desde o ano passado e decidiu na última sexta-feira interromper o tratamento. Morreu em casa, acompanhado dos familiares, aos 81 anos. Joel era um personagem aí bem relevante na cena política americana, um ex-combatente dos Estados Unidos, e essa relevância, inclusive, chegou ao ápice ali, né, ao auge, em 2008, quando ele disputou aí a corrida presidencial americana com o democrata Barack Obama. Com o Barack Obama, óbvio, Obama, aquele fenômeno todo, era uma corrida perdida. O McCain ali escolheu uma vice que acabou pegando muito mal, né? A Sarah Palin, todo mundo se lembrou daquela corrida por isso. Agora, depois ele teve uma carreira aí de congressista americano, assim, muito respeitável, especialmente agora, nesse período desde a eleição do Trump, em que ele passou a defender dentro do Partido Republicano, a representar dentro do Partido Republicano, uma posição de uma defesa de uma política mais íntegra e que não cedesse a esse populismo e essa falta de decoro total que o presidente Trump tem representado. Então, acabou tendo uma postura, assim, muito admirável aí nesses últimos anos aí, desde que o Trump assumiu, né, em 2017. E é uma grande perda aí para os Estados Unidos. Acho que a gente tem visto até pessoas de ambos os partidos, o próprio Obama, também do republicanos o Bush, ali, mostrando suas condolências ali e o pesar pela morte dele. Era bastante idoso, isso foi trazido até na campanha, né? Poxa, mas você é tão idoso, você vai assumir a presidência? Ele brincava, não, mas a minha mãe tá viva e tá aqui. E a mãe dele continua viva, ela está ali ainda. Sim. E, enfim, uma perda aí pro câncer, mas um nome respeitável da política republicana americana. O fato dele ser um veterano de guerra, ser condecorado, né? Com aquela medalha, a condecoração da medalha púrpura, né? Nos Estados Unidos é muito valorizado também. É muito valorizado, é a coisa que mais é o maior símbolo ali de orgulho nacional, é justamente isso, um veterano de guerra condecorado. Lembrando que Trump chegou a fazer chacota com ele, né? Falou, não, se fosse um bom soldado não teria sido pego. E foi nesse tipo de chacota e tudo que se criou realmente esse abismo intransponível entre os dois, assim. O McCain virou um dos principais inimigos do Trump, embora seja do mesmo partido dele. O que aconteceu agora há pouco aqui foi... Lembra na Globo News, quando a apresentadora falou pra repórter, ô, fulano, aqui qual que é a informação? Ah, a gente não... Bom, o Edgar, deixa eu só complementar o negócio do videogame. Falando, Caio? Não, eu ia falar, mas deixa eu falar. Segue o jogo. Segue o jogo. Ô, Edgar, você me perguntou do campeonato de videogame, foi ontem, lá na Flórida. Deixa eu retomar aqui, né, pra quem pegou agora. É só um registro, rapidinho. Vai lá. Quer retomar? Não, porque ontem, durante um torneio de videogame na Flórida, um assassinato em série, digamos assim, um ataque a tiros aconteceu durante o torneio lá. Algumas pessoas morreram e, pelo que diz... 4 pessoas morreram. Pelo que diz o noticiário, inclusive o cara que propagou esses ataques. Um suspeito. É mais aquele tipo de episódio que a gente tá, infelizmente, acostumado a ver nos Estados Unidos, né? Um evento público, uma escola, enfim... Alguém entra atirando. Aconteceu isso ontem na Flórida. 4 pessoas morreram, como você colocou. Um dos mortos é um suspeito, segundo a polícia local. E 11 pessoas foram feridas. No campeonato de videogame ontem à tarde, um maluco entrou atirando. Então foi essa catástrofe aí nos Estados Unidos.
uma coisa a ser estudada, né? Como a sociedade deles é perturbada a ponto de fazer isso em sequência, né? Não, e outra, associado a uma questão do game também, que já vem sendo estudado como um vício, né? Uma adição desses adolescentes que ficam dias e dias sem comer direito, trancados, só jogando. Quer dizer, é uma questão também dos tempos atuais que poderia ser atrelada a sintomas de saúde pública, hein, Joel? A questão do videogame, sim, esse era um torneio de videogame, né? As pessoas estavam lá pra assistir isso. Eu tendo a ser muito cético quanto esse pessoal que diz que não, o videogame faz as pessoas serem violentas ou atirarem ou todo o resto. Isso aí não tem muita comprovação. Mas o que aconteceu ali, você tem um coquetel assim mortífero nos Estados Unidos, né? Uma cultura que tem essa coisa da arma e esse tiroteio, como a pessoa que está muito frustrada e vai terminar sua vida, mata outras pessoas atirando. Você tem uma facilidade muito grande de comprar armas e você tem também zonas em que a arma supostamente não pode entrar, mas que se um cara entra, essas gun-free zones, né? Essas zonas que as pessoas não podem ir armadas. Mas se uma pessoa consegue burlar isso e entra armada, todos os outros ali estão que nem patinhos numa lagoa, assim, uma coisa muito trágica. Muito vulnerável. E cada vez que um massacre desses acontece, é tão comum, a gente já viu vários, inclusive na Flórida, e os dois lados sempre chegam. Quem é contra as armas diz, tá vendo, porque as armas são vendidas com muita facilidade, não sei o que. E o outro lado diz, tá vendo, não pode ter gun-free zone, as pessoas têm que se armar mais, porque se tivesse alguém armado ali, imediatamente neutralizaria esse ataque, não sei o que. Uma briga que parece não ter solução em vista. Acho que os políticos meio até que já se perderam as esperanças de que um massacre desse fosse a catarse para mudar a lei de uma forma definitiva. E é muito complicado. Mas e o Caio levantou algo que eu acho que é crucial também. Tem essa cultura nos Estados Unidos, sabe? Tem essa cultura de que em um dado momento, se a pessoa está muito frustrada com a vida, ou sei lá o que, com algum problema psicológico, como é que ela vai extravasar isso? Pegando uma arma e atirando em várias pessoas. E no torneio esse garoto parece que tinha sido eliminado, né? Ele havia perdido, né? Uma das etapas lá e havia sido eliminado. É, por isso que quando eu tiver filho, bateu 5 anos de idade, vai atirar. Arma de verdade. Porque é assim, cara, tem que se defender. Pelo amor de Deus. Fala que a Marina tinha uma espingarda também na infância dela. Fala que você tá brincando. Vamos girar aqui o assunto. A ex-Spice Girl Mel B vai para uma clínica de reabilitação para tratar de vício em sexo e álcool. Paulinha, isso aí passou por poucas e boas, hein? E estresse pós-traumático também, Edgar. Parece que ela vai se internar no mês que vem. Esses últimos meses na vida da Scary Spice, a Mel B, foram bastante complicados porque ela está escrevendo o livro Brutally Honest, no qual a gente imagina que ela vá tratar, por exemplo, dos 10 anos de casamento que ela teve com o Stephen Belafonte, de quem ela se separou no ano passado. Inclusive, ela foi assunto aqui no Morning Show porque foi um grande escândalo, né, quando da separação, com casos de agressão, aquela história do cara ter engravidado a babá, pedido pra ela pra viverem todos juntos, depois ela ter pago a menina para abortar. Quer dizer, eram histórias bem complicadas mesmo, que tinham bastante a ver com episódios onde ela estava em evidência, por exemplo, participava de uma apresentação importante e aí quando saía acabava apanhando do marido. Então um relacionamento de 10 anos bastante complicado que deve estar retratado aí nesse livro ainda inédito, Brutally Honest. Então agora ela deve se internar nessa clínica para enfrentar esse período. Aí ela fala assim, mas o problema nunca foi sexo ou álcool, está mais por baixo de tudo isso. Tenho plena consciência que estou em um momento de crise, ninguém me conhece melhor do que eu, mas estou lidando com isso, Edgar. Bom, é mais um caso, né, de uma celebridade aí que acaba se envolvendo numa situação difícil. Tomara que ela se recupere, né, Paulinho? É o que a gente espera. E os fãs com certeza vão cair em cima desse livro aí que relata todas essas coisas que você já reportou aqui pra gente. Se eu fosse bem maldosa, já imaginaria se não é um golpe publicitário para levantar as vendas desse livro. O que o Caio pode falar disso, Caio? Sinceramente, eu tava resolvendo as coisas aqui no meu celular, que eu deixei a roupa no varal e vai chover. Eu não vi qual que é o caso, Paulinha. Mas, Paulinha, que coisa, hein? Você. As Spice Girls no auge do sucesso e acontece um caso desses, assim, né? Pois é, faz tempo, né? Mas a gente não se cansa de falar de Spice Girls e torcer pra que elas voltem algum dia. Sempre tem essa torcida. A Mel B é uma das que mais aparece, né? Spice Girls, porque ela tá sempre nos programas jurada, o Simon Cowell, né? Exatamente. Ah, agora eu entendi. A ex-Spice Girl, Mel B, vai pra uma clínica de reabilitação pra tratar o vício em sexo e álcool? Ela anunciou isso? Foi. The Sun deu essa notícia, Caio. O que você acha, Logo que é plantada, né? Óbvio.
Óbvio que é plantada pra dar uma parecida aí. Um up, você acha? Ah, pelo amor de Deus, Spice Girl. É que nem você virar e falar, olha, Bom, eu ia citar uma banda aqui que ia falar besteira, deixa pra lá. Fala aí, Vini. Quem é que tá aí pra... Evidente que não, vai. Caio. Dá Acho que pena. não. Ah, vou curar um vício em sexo. Spice Girls é velho. a baita banda. Qual é o tratamento pra curar o vício em sexo? Se fosse tipo a menina Demi Lovato, aí você fala, pô, beleza, né? Tranquilo. Agora a menina tá passando por sérios problemas, ela tá no auge e tal. Agora o ex-menudo está indo se curar. Porque a pessoa não pode ter problema depois que... Ah, velho, pelo amor de Deus. Vai dar cara. pena, manda a hora aí. Ah, vamos lá. O Caio tá bem pra caramba hoje, velho. 11 horas, horário de Brasília, velho. Você ouviu o Jovem Ei, Pan Morning nossa! Show? Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Especialistas apontam a transformação digital como um dos meios mais importantes para se chegar aos consumidores. Publicitários, executivos e empresários estiveram reunidos nesse final de semana no 9º Fórum de Marketing Empresarial no Guarujá, litoral de São Paulo. Como é que foi o evento, Paulinha? Ed, foi muito legal. O Daniel Lian entrevistou um monte de gente bacana nesse evento promovido pelo LEAD, o grupo de líderes empresariais. A Marina Dainese, que é diretora de imagem e comunicação da Vivo, falou sobre o dinamismo. O potencial é enorme, acho que essa transformação apenas está começando. As empresas como um todo estão buscando, né, se adequar em termos de ferramental, em termos de dinâmica de consumo, de ofertas e também de relação omnichannel, né, com esse novo consumidor. Para o diretor de comunicação da Cacau Show, é preciso aliar o tradicional com o inovador. Em entrevista a Daniel Lian, Humberto de Biasi diz que esta é uma das principais receitas para que se alcancem os objetivos traçados. Eu acho que continua sendo uma combinação de fatores. Você fazer só o digital e você não fazer o tradicional, que a gente chama de off e tudo mais, te deixa refém, né, depois de uma estrutura. E o teu público é todo mundo, então a estrutura digital é essencial, você fazer o digital no trânsito é uma coisa muito nova, você fazer todas as estruturas sociais é uma coisa super importante, mas o Brasil é um país continental, onde cobertura continua sendo muito importante, né? Então rádio, TV, então, tudo isso você tem que fazer, isso tem que fazer bem feito no final. Então eu acho que é a mesma mensagem em diversos canais, que aí funciona para todo mundo. E atingir diversas camadas de público é um desafio para as empresas. A Vanessa Brandão, diretora de marketing da Heineken do Brasil, afirma que é possível garantir essa abrangência. Então a gente trabalha muito nessa questão de atingir todos os públicos e amplificar a nossa mensagem o máximo possível e sempre tratar de assuntos inovadores, de assuntos que são diferentes, que são tendência. O presidente do grupo Inodê, Sandro Rodrigues, assinala que já não há espaço para retroceder. Para ele, este incremento reflete diretamente em benefícios para os consumidores. Viu, Daniel? É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, é alguma coisa que nós temos que todo mundo estar preparado. Não é só a transformação dos negócios, eu acho que é a transformação do relacionamento, a transformação do comportamento. A juventude já se comporta de uma forma completamente diferente do que a minha. Claro que no começo daquilo que, como eu disse, para a nossa geração, que é um pouco mais jovem há mais tempo, tudo isso requer um pouco mais de aprendizado. Mas sem dúvida nenhuma, a revolução digital, a transformação digital vai fazer com que a gente entenda melhor o consumidor. É fato isso. O CEL do LEAD, grupo de líderes empresariais, indica que as novas plataformas digitais vieram para agregar o que já se tinha à disposição. Gustavo N enfatiza que as empresas e as marcas estão entendendo essa nova tendência. Se adequa para atender os cidadãos, né? As pessoas que compõem o mercado, que formam a nossa sociedade. Então elas estão buscando novos modelos nessa revolução digital que nós viemos passando, mas sem deixar de atender os nossos canais já existentes e tradicionais, a importância da rádio, da TV aberta, do impresso. Na verdade, agora é como unificar todas as plataformas digitais a esse universo que sempre contribuiu tanto para a sociedade. O Fórum de Marketing Empresarial se tornou o principal encontro de marketing no mercado brasileiro de comunicação. O evento, Edgar, reúne anualmente cerca de 200 líderes do setor, anunciantes e veículos de comunicação de todo o país.
E hoje, a partir das 14h, a Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes realizam no Hotel Unique, em São Paulo, o 5º Fórum Liberdade e Democracia. O tema dessa edição é o Brasil empreendedor além da esquerda e da direita. O evento será transmitido pelo YouTube, pelo nosso site Jovem Pan, ou melhor, jp.com.br/mitos e fatos. Aproveito para te perguntar, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí, empreender no Brasil? Olha, temos muitas dicas aqui para os empreendedores e reclamações. Vamos conferir? Hashtag do Mano Beto aqui. Empreender no Brasil. Por conta da situação, o brasileiro é muito criativo diante dos problemas nesse aspecto. Contudo, a burocracia acaba interrompendo muitas ideias empreendedoras, o que é uma pena. Vamos para o próximo agora. Iderson Pereira. É uma via de mão única, pois só o governo que ganha arrecadando impostos sem dar nada em troca. E aí, fechando, Sebastião Neto, hashtag empreendedor no Brasil, é montar um bike lanche e colocar o nome gourmet ou artesanal no final para dar aquela refinada. A gente que emplacou entre os assuntos mais comentados do Brasil, essa segunda tá difícil, hein? Com a hashtag empreender no Brasil. Boa, garota. Vamos lá conferir os vídeos também. O assunto é o mesmo aqui no Morning. Eu perguntei no WhatsApp, eu perguntei para os ouvintes, né, mandarem mensagens em vídeo pra gente falando das dificuldades, de como é que é a experiência de empreender no Brasil. Vamos lá. Estou acompanhando o programa daqui, é uma honra estar participando. Olha só, no Brasil... Mistério. As coisas é muito travam misterioso, muito. Tá muito difícil empreender nesse programa hoje. Volta ele, Murilo. Dá pra retomar? Isso aí simboliza os entraves ao empreendedor, né? Entraves tecnológicos. A fluência digital. Estou acompanhando o programa daqui, vamos ver. É uma honra estar participando. Olha só, no Brasil, a gente vive um momento, ou a gente chora ou vende lenço. Boa. Você se fechou aí, tá bom já, né? Bom dia, galera do Morning Show. Meu nome é Carlos Amorim, São Paulo, professor. Há cerca de 2 ou 3 semanas atrás eu vi uma matéria vinculada no final de semana na Jovem Pan M, de um especialista dizendo que 95% das pessoas que se lançam no crime no Brasil têm probabilidade de sair ilesa ou livre de uma condenação ou ter a sua pena amenizada. Ao passo que somente de 20% a 25% dos empresários que empreendem no Brasil têm chance, depois de 1 ano, de continuar com a sua empresa aberta. Isso mostra que no Brasil o empreendedorismo não funciona, não compensa e o crime compensa, infelizmente. Um abraço a todos e eu sou um grande fã do programa. Legal. Boa essa opinião dele, hein? A opinião do ouvinte aqui no Morning Show, só retomando aqui, lembrando que a Jovem Pan realiza no Hotel Unique em São Paulo o 5º Fórum Liberdade e Democracia. O tema, como já disse aqui, é o Brasil empreendedor, além da esquerda e da direita. Vamos lá, agora 11h13, o horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. A gente gosta muito, né? Vamos voltar à política aqui. Vini, como é que foi o fim de semana do ator Osmar Prado? Dividido entre aplausos e vaias, Edgar, e depois entre elogios e críticas ao discurso que fez após receber aí o prêmio de melhor ator no 46º Festival de Gramado, realizado lá no Rio Grande do Sul. Depois de todos os agradecimentos que ele fez, Edgar, ao receber o prêmio, ele que interpretou aí o Kid Joffre, pai do Éder Joffre, o Pelé do boxe brasileiro no filme 10 Segundos, do diretor José Alvarenga Júnior, o Osmar Prado aproveitou a ocasião para fazer um discurso bem inflamado, pedindo aí a volta do Estado Democrático de Direito no Brasil, criticando, né, as conduções coercitivas e denunciando também a injusta prisão do ex-presidente Lula. Vamos ver no vídeo. Não sei se eu esqueci alguém, estou muito emocionado. E também pelo pronto restabelecimento do Estado Democrático de Direito nesse país. Abaixo as condições coercitivas, as torturas psicológicas de delações premiadas e a injusta prisão do presidente Lula.
Injustamente trancafiado na masmorra de Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. Bom, Edgar, aí você percebe que quando ele fala do Lula, primeiro vem, né, bastante aplausos, mas seguido depois de uma sonora vaia, e aí ele até fala, pode vaiar, e aí ele faz também a crítica aí ao Sérgio Moro, o Osmar Prado, que também esteve, e o Caio vai se lembrar, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, naquele simbólico dia, né, em que o Lula acabou sendo preso aí pela Polícia Federal. Ele fez também um discurso ali naquela ocasião e é um apoiador aí do ex-presidente, Edgar. Comentários, Artista é tão ingênuo de maneira geral, né? O cara é um grande ator aí, todos nós gostamos de vê-lo na tela, parece ser ótima pessoa, mas adota um discurso tão simplório, né? Olha que armadilha que ele caiu. Ele, para defender o ídolo dele, o Lula, se posicionou contra o próprio combate à corrupção, né? Contra a delação premiada. Isso o público nem quis aplaudir muito, porque já é um pouco longe demais. Coercitivas, talvez, né? Contra a condução coercitiva, contra a delação premiada, como se a Lava Jato ou as investigações contra a corrupção fossem em si mesmas uma arma contra a pura esquerda brasileira. Que papelão, né? Que coisa ridícula. E mostra uma classe que a gente sempre quer ouvir as opiniões deles, né? Mas muitas vezes eles não têm as opiniões mais profundas ou mais equilibradas para dar pra gente. Uma pena ver uma manifestação dessas. Qual que foi o termo que ele usou? Contra a tortura psicológica, que é a delação premiada, até porque de um lado está o Estado torturador e do outro os cordeirinhos, empresários ingênuos e vítimas desse Estado opressor, né? E aí eles são torturados psicologicamente a entregar as malvadezas que eles foram induzidos a fazer contra a própria vontade, que era desviar milhões ou pagar milhões a agentes públicos, senão eles não poderiam ganhar o suado pãozinho deles, né? E cara, nesses últimos anos, né, cara, a gente descobriu aqui os maiores esquemas de corrupção da história desse país, talvez do mundo, em valores, esquemas multinacionais, inclusive, de corrupção, estamos falando de bilhões de reais. E ele se coloca contra tudo isso, né? Uma coisa assim, imagina a gente estar vivendo ainda sob o poder de todas as empreiteiras, sob o poder da casta que tinha se dominado esse sistema todo, e que não é só de esquerda, não é? O PT tava junto, orquestrou, mas PMDB tava junto, PP tava junto, partido em geral de considerado de direita, o PP também tava totalmente metido nisso tudo. Você pra defender uma figura, pra defender o Lula, você ser contra isso, foi o único avanço que o Brasil tem do mal em tudo, vamos ser sinceros. Uma coisa avançou nesses últimos anos, o combate à corrupção. A gente tem descoberto mais, a gente tem lentamente feito um pouquinho de justiça e, infelizmente, a ideologia é tanta que alguns querem botar isso a perder, porque não, meu queridíssimo Lula, santo, inocente, puro, está preso nas garras do maléfico Sérgio Moro. Como se fosse uma coisa pessoal do Moro, né? A gente tem um sistema de justiça funcionando assim, uma visão simplória, uma visão maniqueísta, que mostra a superficialidade que, em geral, não é só ele, mas toda a classe artística muitas vezes acaba sucumbindo a isso. Ô, Joel, eu fico pensando, a que se deve o que você considera, né, esse discurso e de parte da classe artística dessa ausência dessa visão crítica? Muito se fala, o PT não fez a autocrítica, não se colocou. O Vini trouxe a entrevista do Gil agora, que ele fala sobre isso. Não houve um momento em que o partido, né, viesse a público mesmo de uma forma efetiva, fazer aí uma autocrítica, né? E por que você acha que esses artistas e muitos da classe artística relevam essa questão da corrupção? É em busca de um discurso, detectando uma situação que o outro lado pode representar o pior e o mal aí, como você mesmo colocou. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que é um pensamento de grupo, um pensamento bem tribal que acontece na nossa sociedade. A classe artística vive muito de panelinhas também, né, que tendem a reforçar entre si os mesmos valores, as mesmas crenças. Tem muito pouco contraditório lá dentro. E eles chegam com valores, muitas vezes, muito diferentes do que é o grosso da sociedade brasileira, um pouco mais conservador e tudo. Então se vem numa vanguarda
dos valores e daquilo do progressismo, daquilo que deve ser defendido pro Brasil, e não percebem que às vezes cometem exageros e ridículos tão grandes quanto... Mas não é a mesma coisa Só um minuto, Caio, porque eu queria só destacar uma coisa, porque fica essa questão no ar mesmo, porque grandes... Você concordando ou não, você sendo adepto da ideologia de esquerda ou de direita, você tem grandes nomes, grandes quadros do partido, que quando notaram os caminhos desviados, né, que a sigla vinha adotando, saíram fora. E essas pessoas mantiveram, de alguma maneira, uma imagem idônea perante a população brasileira. É engraçado, a gente espera que os mais humildes ou com menos instrução sejam os que eles seriam mais fáceis de fanatizar, né? E não é verdade. O pobre brasileiro pode até votar no Lula, mas jamais vai fazer um papelão desse aí. Sim. São pessoas com alto grau de instrução, né? São pessoas Sim. bem formadas, com muitos recursos e que se prestaram a entrar verdadeiramente. Não estou usando uma figura de linguagem, estou falando literalmente uma seita de veneração de uma figura. Caia mais à esquerda, então, se for o caso, não é? Pois é, critique a esquerda, defenda seus valores, não só uma pessoa acima de tudo. Mas isso é exatamente o que o Gilberto Gil fez quando a gente estava falando dele agora há pouco, e vocês aliviaram pro Gilberto Gil. Ele atacou o Moro, fez isso. ele atacou o Moro, ele defendeu o Lula, foi o que o Osmar Prado fez. Não foi isso. Não, indiretamente, ele fala, olha, uma prisão injusta. Quem mandou prender o Lula? É que você está extremando uma visão. Não, cara. Ele não atacou o Moro em momento nenhum. Ele não falou, não nominou. O Moro é errado. Mas ele tá atacando as instituições. Ele só falou que tem pessoas que são estudiosos do assunto, cientistas políticos, juristas, e que acham que existe uma denúncia frágil. Isso a gente sabe, não foi o Gil que falou. Aqui na Jovem Pan a gente ouve comentaristas falando, no noticiário, de uma forma geral, a gente ouve pessoas que conhecem e são estudiosos do assunto dizendo mesmo. Pelo sim, pelo não. E por outro lado, tem pessoas que falam que não, que tem todos os dados e elementos suficientes para acontecer o que está acontecendo. Mas isso faz parte do debate. Vi um especialista sério botando em dúvida a prisão. Não, tudo bem, Caio, mas vamos diferenciar. É bom esse contraste é legal. O Gilberto Gil trouxe uma posição, uma coisa é o teor dessa posição, eu discordo do teor dela. Agora, uma posição na qual ele reconhece as tensões, reconhece as dificuldades do discurso, reconhece que aquilo que ele está defendendo também é passível de muitas críticas. Do outro lado, a gente tem o Osmar Prado adotando um discursinho de seita de esquina, sabe? De defesa incondicional de um lado, sem perceber minimamente todas as contradições e tensões a que aquele discurso pode levar. Para mim, essa é a diferença mais relevante aqui. Discordo do teor de ambas as posições, mas uma coisa é o teor da posição, outra coisa é a forma como você a defende, como você a traz para o discurso. E isso é radicalmente diferente. Você sabe por que você tem, na grande maioria, em duas linhas, a classe artística com visão de esquerda, com visão em apoio ao Lula, porque o Lula aqui no Brasil ele é a grande figura da esquerda, porque a classe artística, tanto para músico, para ator, é uma categoria muito difícil, é um mercado muito difícil. Para você ter sucesso, então, é absurdo. Para você investir tempo da sua vida nisso, também é muito difícil. É que nem medicina. Geralmente quem faz em universidade particular ou pública é o cara que tem grana e tal, porque é difícil, é um troço caro. Para ser artista, geralmente esse pessoal apoia a esquerda porque tem um pai capitalista por trás. Então por que esses caras vivem tão alienados assim? Ah, porque o Lula, cara, porque o discurso é bonito. Pô, você tem que tirar do mais rico para dar pro mais pobre, cara, é mais legal e não sei o quê. Como é que a gente constrói prédio e não árvore em São Paulo? Fica nesse discursinho. O sujeito que ele tem que acordar às 5 horas da manhã, entrar num busão lotado, ir ali cumprir tabela no trabalho até às 6 horas da tarde para depois pegar mais 2 horas de busão lotado, pagar, almoçar, contar o ticket, não sei o quê, preocupado com problemas reais, não fica nessa pataquada que é ator que, sou descoladão, eu vou de papete e meia pra faculdade, vou de bicicleta porque é um carro a menos e tal. Bicho, é esse papinho, velho. E só pra ficar claro que o Gilberto Gil não é que ele pôs na conta dos cientistas políticos, dos analistas, de juristas que dizem que o Lula é inocente. Foram palavras dele próprio. Eu acho que Lula deve ser solto porque sua prisão é injusta em vários aspectos. E neste sentido, ele deveria estar por aí como nós, vivendo a plenitude das lutas partidárias e das disputas democráticas, coisas que ele está impedido de fazer. Foram essas as palavras do Gilberto Gil na entrevista. Perfeito, mas quando ele alinha e justifica e fala que juristas e cientistas políticos também se posicionam diante da fragilidade, ele está associando a posição dele com a posição desses que consideram que é injusta a prisão. É isso que fica claro para mim, não sei, cada um faz uma interpretação também da entrevista ali. Eu gosto de fazer a interpretação de acordo com a lei.
A lei está sendo cumprida. Passou por todos os magistrados a que tinha direito. Então eu fico desse lado aí. Vambora? Vamos pra frente? Vamos fechar o programa aqui falando do fim de semana, mais especificamente, da cantora Selena Gomez. Como é que foi, Paulinha? Ela tá indo bem na recuperação? Foi ótimo, Edgar. Ela tá maravilhosa, Selena, representando pessoas nascidas da região nordeste do Brasil num panfleto do PSDB distribuído no Sergipe. É aquele velho caso maravilhoso de pra quê pagar um banco de imagem? Vamos pegar uma foto de uma jovem moreninha anônimas da internet. No Você caso, tá falando sério, pegaram Selena. Cara. Ela tá ali, ó, ali em cima na terceira coluna, é a segunda garota, Nossa, Selena Gomez e tem jovem. repetida ainda, tem duas Selenas. Ela tá ali também. A gente tem uma outra pessoa que é a Natália Neri, que é uma youtuber também. Pegaram a foto dela, enfiaram ali. Quer dizer, uma coisa maravilhosa, Edgar. Todo mundo PSDBista participando ali desse grande panfleto, que fez me lembrar quando Natalie Portman entrou para a faculdade de veterinária, né? Nesse case maravilhoso do Colégio Mineiro da Vinci. Pegaram a foto de Natalie Portman carequinha. Para o quê? Para representar o pessoal que passou no vestibular. Onde você acha Ainda essas pintaram coisas, a cara Paulinha? dela, né? A internet providencia FBI tudo na isso, eles supervisionam a publicidade. Então, queridos, a dica é banco de imagens. Paguem, usem fotos autorizadas. Não vamos, né, colocar as celebridades aí em lugares que elas não gostariam, Paulinho, não sei. Os caras estavam muito à frente do tempo. São memes já criados valendo oficialmente. A gente que não entendeu. Mas, Paulinha, a Selena Gomez nunca deu nenhuma declaração mais pró-PSDB, assim? Olha, Que ela vota no Dória, não nada? sei, eu tô ligando pra ela pra checar essa informação, né? Porque depois de estar nesse panfleto, nunca se sabe. Meu Deus do céu, que Vamos lá? vergonha, né? Ou os caras fazem isso, mas aí também eu não sei se eles são tão inteligentes assim. Eles fazem sabendo que vai dar uma causada e Não faz de pode, propósito. cara. Não sei, velho. A gente tá muito da teoria da conspiração nesse programa. Eu acho que foi erro mesmo. Eu acho que também foi erro. Bom, vamos almoçar. Temos Vamos lá. vencedor aqui no Twitter, hashtag Empreender no Brasil. É. Luciana Alberto levou o kit Luciano do Morning Alberto Show. leva o Kit Morning Show. O nosso cast está aí para... Temos agraciados aí em vídeo, Vini. E aí? Fala. Carlos Amorim, vencedor. Eu ia fazer uma coisa aqui, mas... É isso aí, a gente deixar pra lá, finaliza né? esta edição do Morning Show, prometendo voltar amanhã aqui na programação da PAN. A partir das 10 da manhã. Vou pegar o Caio, irmão. Isso aí. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show?